Começa agora. Aedas no ar. Ei, povo! Boa noite para você que nos ouve pelo rádio. Olá para você que nos ouve pelas plataformas digitais. Eu sou o Lucas Jerônimo e começa agora o nosso espaço de informação segura sobre o processo de reparação de danos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Não muda não, fica com a gente. Este é o Aedas no Ar, programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que trabalha ao lado dos atingidos pelo desastre crime como assessoria técnica independente. E aqui no Aedas no Ar, o assunto principal é o andamento do processo de reparação em decorrência do desastre crime causado pela mineradora Vale, que terminou com a vida de 272 pessoas, 3 joias ainda não encontradas, e mudou para pior a vida aqui na bacia do Rio Paraupeba e Lago Três Marias. Fazer memória sempre para que haja reparação integral, justa e para que tamanha tragédia nunca mais se repita. Nunca mais. Na edição de hoje, a edição 77 do nosso programa, nossa prosa é sobre os projetos demandados pelas comunidades. O anexo 1.1, a homologação da entidade que vai gerir parte desses recursos e ainda vamos falar sobre o início da etapa de negativa de cadastro no programa de transferência de renda. Você está ouvindo Aedas no Ar. Quando falamos de projetos das comunidades, estamos falando de agricultura, economia, moradia, saúde, lazer, educação, esporte e turismo. Muita coisa aconteceu desde a assinatura do acordo judicial firmado entre a Vale e o Estado de Minas Gerais e, recentemente, o juiz da segunda vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, Murilo Silva Abreu, decidiu por homologar a entidade gestora desta parte do anexo 1.1. Pois essa é a oportunidade para você compreender mais sobre essa fase. Agora a gente vai ouvir aqui uma história inspirada nas lutas e questões cotidianas das pessoas atingidas. A gente vai lá para o quintal do seu Juvenal, um dos personagens dessa prosa sobre projetos das comunidades. Além do seu Juvenal, que é pescador, tem a dona Joaninha, liderança, agente multiplicadora, a Margarida, que inclusive está grávida, o Luiz, que é um jovem com deficiência, a Tereza, técnica da AEDAS, a Daisy, uma jovem negra atingida, e a dona Salete. Lembro que os personagens são fictícios, mas a história tem tudo a ver com o momento real da região atingida. reparação integral. Bora lá então? Vamos todos pro quintal do seu Juvenal. A importância dos projetos de demandas das comunidades, disposto no anexo 1.1 do acordo judicial. Oi, gente, bom dia! Hoje estamos aqui para falar sobre os anexos do acordo judicial que foi assinado em fevereiro de 2021 e entender tudo bem direitinho, viu? Pra gente seguir forte, lutando pela reparação integral e justa. Uai, já falamos sobre o acordo e seus anexos em outros momentos, como naquele GA, balanço do acordo judicial, que aconteceu lá em junho de 2021. Mas é importante continuar conversando para entender tudo e garantir a nossa participação informada, não é mesmo, Tereza? É isso mesmo, seu Juvenal. Sabia que o acordo judicial trouxe algumas modalidades e ações de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem. Elas foram organizadas em programas ou anexos diferentes dentro do acordo. Em alguns, a Vale tem a obrigação de pagar e fazer, e em outros, obrigação apenas de pagar. É mesmo? Com certeza. Uma dessas modalidades do acordo judicial é o Programa de Reparação Socioeconômica, chamado de Anexo 1. Ele é composto de 4 partes, o 1.1, o 1.2, 1.3 e o 1.4, que visam diferentes ações de reparação socioeconômica e cada uma delas com recursos próprios e regras específicas previstas no acordo.
É bom lembrar que para a reparação integral de todos os danos acontecer, o anexo 1.1, que é de projetos de demandas das comunidades, tem um papel complementar com outros caminhos de reparação existentes. Precisa caminhar junto com a reparação socioambiental, que é o anexo 2, porque tem propostas de projetos das comunidades que não daria para fazer sem a melhoria das condições do meio ambiente. Como seriam esses projetos? Olha só, gente. Não é muita coisa. Por exemplo, um projeto de horta comunitária precisará que a distribuição de água limpa e adequada deve andar junto com o PTR, que é o anexo 1.2, que contribui para as condições financeiras mínimas à participação durante o processo de construção da governança popular e da elaboração dos projetos. É difícil demais. E ainda tem mais, viu? Que anda junto com o fortalecimento dos serviços públicos municipais, que é o anexo 1.3 e 1.4, para que as políticas públicas locais estejam funcionando bem e dialogando com os projetos das comunidades. Anda junto também com a reparação individual, que precisa cuidar do que é mais específico para cada pessoa ou família. Que interessante sua fala. Então bora falar um pouco mais sobre quais são as ações, os recursos e as regras desse anexo 1.1? É mesmo, senhor Invernal. Precisamos conhecer sobre esses projetos de demanda das comunidades, porque eu bem me lembro que na roda de diálogo do anexo 1.1, que participei em março de 2022, vi que ele é muito importante para a gente retomar e até mesmo melhorar as nossas condições de vida, ao que era antes do rompimento da barragem. Então, me explica melhor sobre esse anexo 1.1? Olha, Margarida, de uma coisa eu tenho certeza. O anexo 1.1 é uma conquista nossa, das pessoas atingidas, do povo. A gente lutou para que ele existisse e vai continuar lutando para fazer valer o que está lá. É isso mesmo, gente. O acordo judicial diz o seguinte sobre o anexo 1.1. As pessoas atingidas, no caso vocês, terão participação informada assegurada na concepção, formulação, execução, acompanhamento e avaliação dos planos, programas e projetos e ações relacionadas ao anexo 1.1. Projetos de demanda das comunidades atingidas. Essa frase você encontra lá na página 7 do acordo judicial. Ah, entendi. Explica pra gente direitinho qual que é o valor desse anexo 1.1 e como que ele vai poder ser usado? Mas é claro, dona Margarida, o valor total do anexo 1.1 é de 3 bilhões e deverá ser destinado 2 bilhões para projetos comunitários e 1 bilhão para linhas de crédito e microcrédito. Sempre lembrando que é para a reparação dos danos coletivos e difusos sofridos pelas pessoas e comunidades atingidas de toda a bacia do Paraupeba, do Lago de Três Marias. Será que a gente vai receber esse dinheiro mesmo? Será? Bom, é isso que deverá ser feito, garantindo e respeitando as formas diversas como as pessoas e comunidades atingidas organizam os seus modos de vida e sua cultura, a sua religião e a sua existência no território. Eu preciso entender melhor isso, gente. Se tanto o anexo 1.1 como os anexos 1.3 e 1.4 são para apoiar projetos, qual a diferença entre esses anexos? É verdade mesmo. Então, Luiz, no anexo 1.1, as pessoas atingidas participam das decisões sobre os projetos comunitários e as linhas de crédito e microcrédito que serão apoiadas com os recursos do anexo 1.1, que é uma conquista do povo, uma conquista de vocês. Sim. Entendi. Ô Tereza, isso é bem diferente mesmo de como foi com os projetos do anexo 1.3 e 1.4, onde as pessoas atingidas apenas foram consultadas. Foi isso mesmo. As pessoas atingidas se juntaram com as assessorias técnicas, se organizaram para escrever e enviar os projetos para o anexo 1.3 e 1.4, mas depois fomos apenas consultados sobre quais projetos deveriam ser implementados com recursos desses anexos. Pois é, né, gente? Mas mesmo sendo consultado, a gente não foi ouvido não, viu? Porque muitos dos projetos que nós fizemos e que indicamos para nossa comunidade não foram escolhidos, não. Ah, mas calma. Tem uma diferença muito importante que vocês precisam compreender.
Os projetos implementados com os recursos do anexo 1.3 e 1.4 devem assegurar serviços e políticas públicas dos municípios. Uai, quer dizer que os projetos dos anexos 1.3 e 1.4 devem ser usados para reforma ou construção de escolas públicas, melhoria dos serviços públicos de saúde, transporte, segurança do povo e também garantir lazer e esporte? É isso mesmo? Então foi por isso que as propostas de projetos no 1.3 e 1.4 poderiam ser enviadas pelas pessoas atingidas, mas também pelas prefeituras dos municípios atingidos e pelo Estado de Minas? É isso mesmo, Salete e Luiz. Vocês estão entendendo certinho. Já no anexo 1.1, as comunidades e os grupos de pessoas atingidas poderão propor projetos e deverão beneficiar diretamente as comunidades e pessoas atingidas nos mais diversos temas. Se tem tema, viu? Ô, Tereza, então como deverão ser usados esses recursos do anexo 1.1? E quem vai poder propor os projetos comunitários e acessar essas tal linhas de crédito e microcrédito do anexo 1.1? Dona Joaninha, deixa eu colocar um negócio para a senhora. Os projetos comunitários deverão ser organizados coletivamente para saber o que a comunidade quer. Ou seja, as pessoas, no caso vocês, vão propor algo que traga benefício para toda a sua comunidade. Já as linhas de crédito e microcrédito poderão ser acessadas individualmente. As pessoas poderão pedir empréstimos para si mesmas, seus negócios e suas associações. Agora entendi. E como vamos garantir tudo isso aí? Como vamos garantir que as pessoas atingidas participem das decisões sobre o anexo 1.1 e que os recursos sejam usados para a reparação integral delas? No acordo judicial, dona Salete, está reconhecido que esses recursos devem contemplar diretamente as comunidades e pessoas atingidas e que elas deverão estar incluídas no processo de escolha dos projetos de seu interesse, com o apoio das assessorias técnicas independentes. Maria. Agora, gente, precisamos continuar construindo coletivamente a governança do anexo 1.1, tornar concreto essa determinação, criando as estruturas e os mecanismos de gestão e de controle social do anexo 1.1 e garantir que esse recurso seja usado com transparência. Isso mesmo, precisamos garantir que a reparação seja como a gente quer, porque nós sabemos o que é melhor para as nossas vidas e garantir os nossos direitos. É por isso que somos centrais na gestão do anexo 1.1. Boa, dona Margarida, é isso mesmo. Vamos continuar dialogando e participando. Outros espaços vão acontecer e qualquer dúvida pode procurar a assessoria técnica independente e as lideranças das comunidades. Até mais, gente! Tchau! Com Deus, minha filha! Reparação integral. Massa demais, né, gente? E olha que esse que ouvimos hoje é só o primeiro capítulo dessa prosa que aproxima de um jeito mais simples as respostas diante de muitas e legítimas dúvidas do povo atingido. Aproveita e não esquece de acessar a mais nova edição do nosso jornal, o Vozes do Paraupeba, e lá tem toda a história, todos os capítulos, os 4 capítulos, inclusive com ilustrações para você conhecer cada personagem. O jornal está disponível no nosso site, que é o aedasmg.org, nas nossas redes sociais pelo @aedasmg, e tem também a versão impressa que está sendo distribuída nas comunidades atingidas aqui na nossa região. Vai lá então, leia e se informe com essa história. Um intervalinho rápido e voltamos já. Você está ouvindo Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Eu sou o Lucas Jerônimo e este é o Aedas no Ar, aqui na sua estação e pelas plataformas digitais, espaço de informação e notícias sobre o processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, ouça nossos outros vários programas e materiais sobre essa trajetória de trabalho ao lado dos atingidos, que estão disponíveis no nosso site, aedasmg.org, disponíveis no nosso site, aedasmg.org.
E para falar com a gente é só mandar um recado pelas nossas redes sociais, viu, gente? No @AedasMG. Muita coisa importante por aqui no nosso programa de hoje. E no primeiro bloco, a gente acompanhou o primeiro capítulo dessa história lá do quintal do seu Juvenal, que junto com seus vizinhos debatem e tiram dúvidas sobre os projetos de demandas das comunidades. Parte do anexo 1.1 que a gente vem falando aqui ao longo dos nossos programas. É hora de mais informação, é hora do nosso giro de notícias. Giro de notícias. Entidade gestora do anexo 1.1 é homologada pelo juiz do processo coletivo de reparação. As informações com o comunicador Felipe Cunha. No dia 23 de agosto, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, Murilo Silva de Abreu, decidiu pela homologação da entidade gestora escolhida pelas instituições de justiça por meio de seleção pública para gerir parte dos recursos do anexo 1.1 do Acordo de Reparação. Com a homologação, o anexo 1.1 pode caminhar para uma fase de definições que vão permitir o início da gestão e dos projetos e linhas de crédito e microcrédito para a população atingida. A vencedora foi a parceria formada pelas entidades Caritas Brasileira Regional de Minas Gerais, Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, a ANAB, o Instituto Conexões Sustentáveis, Conexus, e Instituto E Dinheiro Brasil. Após o aceite da parceria, serão realizadas as etapas administrativas para permitir o recebimento do recurso pela entidade e a assinatura de eventuais contratos. Depois disso, será dado o prazo de 90 dias para a construção participativa com as pessoas atingidas, com o apoio das assessorias técnicas independentes, de uma proposta definitiva de gestão a ser apresentada pela entidade gestora. Essa proposta definitiva deve respeitar o que já foi levantado pelas pessoas atingidas de toda a bacia do Paraupeba e Lago de Três Marias. A entidade gestora irá gerir apenas a uma parcela do anexo 1.1, de R$300 milhões, que corresponde a 10% do total destinado ao anexo, que tem valor total de R$3 bilhões. Giro de notícias. Estudos da Unesp sobre a qualidade da água do Rio Paraupeba têm preocupado população atingida. O Jornal da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, divulgou 2 artigos científicos em uma matéria chamada Com Tratamento Adequado, água de rio afetado pela ruptura da barragem de Brumadinho já poderia ser empregada para fins de abastecimento, dizem pesquisadores. Os estudos mostraram que o Rio Paraupeba sofreu um nítido aumento de diversos contaminantes relacionados à exploração mineral, que persistem mesmo após o rompimento até a data dos dados obtidos pelas equipes responsáveis pelos estudos. As conclusões desses estudos da Unesp não apontam qual seria o tratamento adequado, qual seria a diferença para o tratamento convencional ou quem seria responsável por realizá-lo. Os dados dos estudos ainda serão revisados pelos pesquisadores com a publicação de um 3º artigo científico, ainda sem data indicada para divulgação. A equipe técnica da EDAS, a pedido dos atingidos, fez uma breve análise dos estudos que você pode ler no nosso site, aedasmg.org. Giro de notícias. Anexo 1.2. Informe da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, sobre o Programa de Transferência de Renda, o PTR. Informações com o Felipe Cunha.
A Fundação Getúlio Vargas publicou em seu site que iniciará a etapa de negativas de cadastros de pessoas que se encontram fora dos critérios do PTR. As pessoas que tiverem os seus cadastros negados serão informadas de duas maneiras pela FGV. A primeira é pela mudança de status no portal PTR, que será alterado para não aprovação no PTR. E a segunda, por meio de SMS enviado para o celular da pessoa informando sobre a negativa. Se você for informado que teve o seu cadastro negado, ou seja, que não foi aprovado no PTR, você tem o direito a recorrer dessa decisão, pedindo uma revisão da análise do seu cadastro. A FGV criou 2 vídeos e um manual ensinando passo a passo de como solicitar o recurso no PTR. Você pode encontrá-los em nosso site no aedasmg.org ou no portal da FGV em ptr.fgv.br. Inclusões no Programa de Transferência de Renda, o PTR. A Fundação Getúlio Vargas também divulgou um número de inclusões de pessoas atingidas no Programa de Transferência de Renda. Após a aprovação das instituições de justiça, 3.148 atingidas e atingidos vão passar a receber o benefício do PTR a partir do mês de setembro. Ao todo, 123 mil pessoas recebem mensalmente o PTR, que tem como objetivo apoiar financeiramente quem teve seu meio de subsistência afetado. Você pode obter mais informações no portal da FGV, acessando ptr.fgv.br. Giro de notícias. Julgamento que vai decidir sobre liquidação coletiva e indenizações individuais é marcado para o dia 14 de setembro. Foi agendada para o dia 14 de setembro uma audiência em Belo Horizonte para o julgamento de recurso da mineradora Vale S.A. O juiz do caso havia tomado uma decisão favorável à proposta defendida pelos atingidos no dia 14 de março deste ano. Porém, a Vale S.A. recorreu desta decisão e agora o recurso da mineradora será julgado. A sessão tratará da liquidação coletiva e indenizações individuais das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Por meio da liquidação coletiva, se busca saber como será feita a reparação individual para cada atingido e atingida. O processo é público e qualquer pessoa tem o direito de assistir ao julgamento, mesmo sem direito à fala. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou que a sessão acontecerá na modalidade presencial, a ser realizada no edifício sede do TJMG, na Avenida Afonso Pena, número 4001, no térreo plenário 4, em Belo Horizonte, a partir de 1h30 da tarde. Giro de notícias. E quero te lembrar que a nova edição do nosso jornal, o Vozes do Paraupeba, já está disponível. E lá você encontra a história completa do Quintal do Seu Juvenal, essa prosa que nós acompanhamos aqui no nosso primeiro bloco, só o primeiro capítulo. No jornal tem 4 capítulos com a história toda, com muitas informações e também com ilustrações para você conhecer os personagens, sobre o anexo 1.1, sobre o anexo 1.1, os projetos de demandas das comunidades. Essa fase fundamental, muito importante, uma conquista no processo de reparação integral. A versão digital do nosso jornal está disponível no nosso site, que é www.aedasmg.org, e nas redes sociais pelo @aedasmg. E além disso, a versão impressa está sendo distribuída nas comunidades atingidas, então você pode pegar a sua com o mobilizador da AEDAS aí no seu território. E, gente, tá terminando esta nossa edição do AEDAS no ar. Obrigado a você que ficou ligado até aqui, a você que compartilha os nossos conteúdos e multiplica informação segura sobre o processo de reparação de danos
do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Em breve a gente se encontra novamente e continuamos juntos e conectados pelas redes sociais pelo @aedasmg. E temos vários programas que registram um pouco dessa história de trabalho que estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Um abraço, povo, e até mais. Este programa teve produção de Lucas Jerônimo e Felipe Cunha, apresentação, roteiro e edição de Lucas Jerônimo, personagens: Iago Luciano, Diva Braga, Regiane Farias, Felipe Cunha, Natália Gonçalves e Elaine Bezerra. E contou com o apoio da equipe de comunicação da AEDAS.